nunca se viu numa situação em que estivesse a ponto de explodir? Nessas horas o coração bate mais forte, as mãos ficam frias e a musculatura tensa. É como se ficássemos em estado de alerta. Agora imagine viver permanentemente sob esse estado de tensão. Pois é assim que vivem as pessoas estressadas. Se você é uma delas, o Ligado em Saúde de hoje te convida a encontrar o caminho para uma vida mais tranquila e equilibrada. E quem conversa comigo sobre o estresse é o psicólogo clínico Lúcio Emanuel Novaes. Ele é diretor da Associação Brasileira de Estresse. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem. Como vai? Prazer em te Ótimo, receber hoje aqui para falar desse problema que está cada vez mais comum nos dias de hoje, né? Acho que há algumas décadas a gente não falava tanto de estresse quanto fala hoje. É verdade. Hoje o estresse é comum, mas sempre existiu. Se você observar, na época do Homem das Cavernas, por exemplo, tinha estresse. A pessoa se protegia da chuva, do vento, da enchente, sem ter onde morar. Imagine você, um homem daquela época, enfrentar um leão com uma lança, com pedras. Seria muito estressante. Uma situação bem estressante. Bem complicado, né? Agora, é claro que o estresse hoje, da vida moderna, ele é muito rápido, né? As coisas vão mudando rapidamente. A tecnologia, os limites, as pessoas não obedecem. As coisas vão acontecendo de maneira tão rápida que o número de estressores também aumentou aí bastante, né? Mas falando de hoje, né, dos dias atuais, é isso que estressa, então, também? A gente tem que acompanhar tanta coisa ao mesmo tempo? É essa sensação de não estar no tempo presente? Isso gera um estresse? Gera, é um dos fatores, né? A globalização, você observa na televisão, o que acontece na Grécia, por exemplo. Está acontecendo no estádio de futebol, as pessoas brigando, as diferenças brigando. Você chega aqui no Brasil, em Brasília, jovens de classe média tacam fogo na minoria, que tacam fogo em índios, né? Na Ilha do Governador, bateram em mendigos, que é minoria também. Em São Paulo, heterossexuais batendo em homossexuais, que é minoria também. Então as diferenças estão se batendo. Né? Quer dizer, você está trazendo o estresse muito relacionado à violência. É isso, devido à globalização principalmente, né? E as pessoas não acompanharem seus limites. É uma agressividade muito grande. Agora, a gente tem esse estresse, que é um estresse, digamos, momentâneo, passageiro, que pode estar ali ligado ao Homem das Cavernas num momento de extremo perigo, né? Mas o que a gente vê cada vez mais hoje é esse estresse chamado de crônico, né? Permanente, enfim, pessoas estressadas. E o que traz isso? É justamente também, mais uma vez, essas características de hoje. Por que uma pessoa ela é estressada permanentemente? Então, o estresse momentâneo que você falou não causa prejuízo algum. Pelo contrário, ele é necessário na nossa vida. É o momento de alerta que nós temos, é a primeira fase do estresse. É quando você tem energia e você tem objetivos, né, para alcançar. Então, é necessário esse estresse para a sobrevivência. Agora, o estresse que é continuado é um celular que você tem. E você conserva aquele celular, mesmo com problema, no dia seguinte, no mês seguinte, ele vai te estressando. É o marido em casa, que pode estressar também a cada dia. E você não sabe lidar com isso. Então, esse estressor é permanente na sua vida e vai causar prejuízo para você. Seu organismo vai combater esses estressores, você fica fraca e alguns problemas de saúde vão aparecendo. Agora, a gente tem também grupos que estão mais vulneráveis a isso, né? De alguma forma, por conta da sua profissão até, acabam sendo mais estressados. Fala para mim quais são. Então, juízes, médicos que tratam de cirurgia, policiais, civil e militar, bombeiros que tratam de resgate e jornalistas de campo também. 70% dessas populações têm estresse excessivo. Quer dizer, situações aí muito relacionadas nesse dia a dia, ou com imprevistos, né? Coisas que mudam, rapidez, urgência. Responsabilidade. E grande responsabilidade, né? Grande pressão. Pressão. Pois é, a gente tem aqui o depoimento da Ana Cláudia, ela é jornalista, repórter de rua, e ela vai contar como é que é essa rotina. Vamos ver. Eu chego aqui às 8 horas da manhã, muitas das vezes eu já venho com o Nextel, já quase que sabendo o que vai acontecer, porque como eu sou, o que está acontecendo, porque como eu sou repórter de Justiça e Polícia, eu tenho as minhas fontes, então às vezes eu já chego de manhã já perturbando o chefe. Chefia, tá acontecendo isso, não sei o que. Eu sou agitada. É chegar aqui, pegar um celular, o fotógrafo, o carro e tiroteio. Isso era comum. Carro blindado, colete à prova de balas. E aí virou rotina, já era quase uma festa. Todo dia. Vamos lá para operação. Porque a gente está acostumado a fazer isso todo dia. Quer dizer, no final das contas, de tanto você fazer, você acaba não pensando no perigo.
Só que isso vai acumulando, vai acumulando. E aí, quando não é isso, é um grande caso que existe uma cobrança da chefia. A gente tem que trazer resultado. Em 2010, houve aquela queda do helicóptero da polícia. Isso foi no sábado. Fui para lá, para o Morro dos Macacos, super tranquilo. Até então, super light, como qualquer outra operação. De repente, caiu o helicóptero. E aí, os bandidos começaram a incendiar carro para tudo quanto é lugar, incendiar ônibus, e a gente correndo. O tiro passava quase que na minha orelha, e eu e umas 2 colegas tivemos que correr, se esconder atrás do carro, enfim. Foi um sufoco danado, mas até então, fiz a matéria tranquilo. Voltei para a redação, bati minha matéria, passaram-se semanas e tudo bem. Quase 2 meses depois, eu passei mal no trabalho. Começou a me dar dor no peito, falta de ar, suar frio. Cheguei no hospital, o médico fez exame do fio do cabelo ao dedo do pé e eu não tinha nada. Eu fiz até tomografia, tudo que vocês possam imaginar de exame. Aí o médico falou assim, você não tem nada. Eu falei, mas como assim? Meu peito dói, eu tô suando frio, vou morrer. Ele falou, não, o que você tem é estresse. Aí ele falou que eu precisava ficar zen, eu precisava light. Eu falei assim, olha, light é difícil, porque eu já sou agitada de natureza. Aí ele perguntou o que te estressa. Aí eu ri, falei pra ele, olha, filho adolescente, chefe de trabalho. Ele, você precisa se livrar disso. Eu falei, não tem como. Ela é ligada na tomada 220, tá 1000 por hora, já chega de manhã, já muito agitada. Porque existe uma coisinha chamada reunião da cobrança da pauta às 5 horas da tarde. Quando a gente está aqui nesse horário, nossa, porque assim, a cobrança, você fez isso? Tudo que o chefe pediu de manhã, tua pauta está coberta, você fez isso, esqueceu daquilo. Então é aquele momento de você dar uma respirada. Será que eu fiz tudo mesmo? Sempre rola um estressezinho, mas estresse às vezes é cobrança própria. Por exemplo, hoje a minha pauta é impossível. É uma pauta difícil, né? Eu tenho que falar com o Thor Batista, que atropelou o cara e não quer falar com ninguém. Já tentei de tudo quanto é jeito, quer dizer, eu vou continuar me cobrando até a hora de ir embora. De uma maneira ou de outra, tenta com o assessor. E essa é a cobrança que a gente faz pessoal, isso também gera um estresse. Tá aí. Dá para entender, né? Por que ela é estressada? Que loucura essa vida, né? É uma loucura. E os acontecimentos, né? A repórter é toda hora à procura de um novo acontecimento. E ela fala de autocobrança. Sim. Isso é um fator que estressa? É um dos grandes fatores. A pessoa acha que tem que ser competente em tudo que faz, né? Então ela acaba se cobrando em excesso. E isso leva a um estresse, claro. Ela falou uma super interessante sobre como lidar com as situações, né? Então você vê, se um aparelho que não funciona, ela falou no celular inicialmente, você se desfaz dele, vende, financia um novo, o carro é a mesma coisa, o computador, por que não? Agora, se é o marido em casa, ela não pode vender o marido, ela né? Falou, marido, ela tem que aprender, chefe, filha e isso, trabalho filho estressante. adolescente. Como é que ela vai se livrar disso? Ela tem que aprender a lidar com essa situação. Hoje está muito na moda a assertividade. Você poder verbalizar para outra pessoa assertivamente e dar a oportunidade a essa pessoa de contra-argumentar com você. Passa a ser uma conversa, não há discussão. Que a irritabilidade vem quando você acha que a sua verdade é a mais correta e eu acho que a minha verdade é a correta também. Aí uma discussão. A gente está falando de flexibilidade também, né? De ser flexível. Isso. Se você colocar em dúvida a sua verdade, você tem 2 verdades. Olha que bacana. Né? Agora, ela ouve do médico também, né? Você tem que ser zen. Mas como é que é isso? Isso não existe, né? Existem pessoas naturalmente mais agitadas e pessoas naturalmente mais calmas. Isso é uma dúvida também minha. Essas pessoas mais calmas também podem ser estressadas, né? Sim, existem 2 tipos de personalidade. O tipo A de comportamento e o tipo B. O tipo A é aquela pessoa que tem necessidade de resolver as coisas rapidamente. Então são as pessoas que estão mais próximas ao estresse. E o executivo normalmente é tipo A. Se fosse tipo B, ele não teria condições de trabalhar tão rapidamente. Assim como o jornalista. Isso, o jornalista tem que resolver as coisas naquele momento. Ele não pode deixar passar uma reportagem. E o tipo B já é mais tranquilo, às vezes prolixo, uma pessoa mais light. Agora, ela falou, o médico disse a ela para se livrar dos problemas, né? Isso. É exatamente isso que acontece, é você saber lidar com as coisas. Então, existem algumas técnicas, relaxamento, para você eliminar o excesso de adrenalina, uma alimentação saudável, para que você possa repor energia, já que no estresse excessivo você perde energia, combatendo os estressores, né? Uma maneira positiva de pensar em relação à vida, né? Atividade física acima de 30 minutos para você liberar endorfina. Quer dizer, quatro caminhos São aí. 4 pilares no tratamento do estresse. Que juntos te ajudam a lidar melhor com essa situação. Agora, existem momentos na vida também em que você, por mais que não seja uma pessoa estressada, de repente você vai ter aquele pico de estresse. Quais são? Então, principalmente o vestibulando. Na época do vestibular. Primeiro, a semana antes do vestibular e na hora do vestibular também.
chega a 93% de estresse excessivo. Isso pela autocobrança, como você falou inicialmente, também a cobrança social, a cobrança familiar, né? Ter que passar no vestibular. 93% dessas pessoas sofrem com o mal do estresse. E homens e mulheres, existe diferença na forma como Existe eles também. se sentem estressados? Existe. Ou como o estresse incide ali neles? Claro. Existe uma pesquisa que foi feita em Campinas, na PUC de Campinas, com 2.000 pessoas. Aquela população, 32% tinha estresse excessivo, sendo que 19% eram mulheres. Existem algumas hipóteses. Tá? Primeiro, a hormonal, a biológica, né? Que seria os hormônios femininos, que proporciona o maior estresse devido à sensibilidade da mulher. O hormônio masculino, testosterona, é a força. Né? Existe a cobrança também da social, onde a criança, desde pequenininha, a menina aprende a ser diferente do garoto. Né? Ela tem que sentar direitinho, pernas cruzadas, lacinho na cabeça, sempre limpinha. E a vida continua, a mulher chega na fase adulta, ela é cobrada. Ela tem que ser uma mãe carinhosa, uma mulher exemplar, trabalha fora. E hoje uma profissional. Uma profissional, exatamente, a tripla jornada de trabalho. Se você observar, na década de 60, 30% das mulheres que tinham filhos na idade escolar trabalhavam fora. Hoje, 73% das mulheres com filhos na idade escolar trabalham fora. E a mulher trabalha fora, ela cuida da casa e ela leva trabalho para casa, devido à equiparação salarial que ela procura. Né? Então, as mulheres têm realmente mais estressores do que nós homens, né? Sem dúvida. Sem contar que nós escondemos nossas emoções, né? O homem relata muito menos a mulher. A mulher é mais sensível. Então, até nas pesquisas, talvez sejam burladas, né? Devido a nós escondermos nossas emoções. Pode ser uma hipótese, né? É uma hipótese. Porque, num primeiro olhar, parece que o homem é mais estressado, né? Mas, pelo visto, Não, o homem expõe. Não é bem assim. Não, a mulher é sensível. E muitas doenças estão relacionadas ao estresse. Muitas doenças. Elas são fatores de risco, muitas vezes, fortíssimos para o desenvolvimento de doenças, né? Cita algumas rapidamente para a gente, Lúcio. Na verdade, o estresse não é uma doença, tá? Mas o estresse leva a algumas doenças. Como eu falei, o nosso organismo combate os estressores, você perde energia. Então, na terceira fase do estresse, que é quase a exaustão, você pode se tornar hipertenso, problemas na ordem sexual, você pode ter problemas cardíacos, você pode ter depressão, ansiedade. E conjunto de tudo isso pode levar até mesmo a pessoa à morte. Né? Quer dizer, doenças sérias. Sérias. E que estão relacionadas ao estresse. Inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% das mortes no mundo estão, de certa forma, relacionadas ao estresse. Tá certo, Lúcio. E o Ligado vai fazer uma pausa para o intervalo, mas antes você confere algumas dicas sobre alimentação para auxiliar nos momentos de maior estresse. A gente volta já já. Em momentos de muito estresse, consuma banana, peixe e alface. Eles atuam no sistema nervoso central, trazendo sensação de bem-estar e tranquilidade. Alimentos com substâncias que combatem os radicais livres também são eficientes contra o estresse. Por isso, abuse da vitamina C. Ela está em frutas cítricas como laranja, limão e acerola. Outros alimentos antioxidantes são as castanhas, as verduras verdes escuras, os cereais integrais, a linhaça e frutas como melancia, tomate, goiaba e mamão. Mas atenção, algumas substâncias podem potencializar os sintomas do estresse. Bebidas alcoólicas e bebidas estimulantes como café, guaraná natural e refrigerante devem ser evitados nos momentos mais críticos. O excesso de açúcar branco também é prejudicial para os mais estressados. Por isso, fuja de sorvete, doces e biscoitos recheados. O Ligado em Saúde está de volta, ajudando você a combater o estresse, com a participação do psicólogo clínico Emanuel Novaes. Ele é diretor da Associação Brasileira de Estresse. Lúcio, a gente falou, você trouxe 4 pilares principais aí para o combate do estresse, né? E um deles é a atividade física. E é por isso que eu vou trazer de novo a Ana Cláudia aqui, o depoimento dela, porque foi por esse caminho que ela encontrou uma forma de ficar mais light. Vamos ver. Durante o dia trabalhando, 3, 4 vezes o dia, filha no telefone. Ô mãe, não sei o que, não. E aí tem que resolver como mãe. Mas, ô mãe, eu posso isso. Aí fora disso, de manhã, quando eu chego lá para mais 9, empregada. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando eu chego em casa, é outra cobrança. Fez dever do colégio? Cadê o uniforme? Botou o uniforme para lavar?
E aí, ô mãe, e tudo é aquela coisa. Ô mãe, chega em casa, além de trabalhar, eu tenho que resolver a minha vida, a vida da minha filha, a vida da minha casa e do bichinho de estimação. Ver se botou comida. Enfim, eu só vou parar lá pra meia-noite. Aí, um belo dia, eu comecei a fazer dieta pra emagrecer e descobri o Muay Thai. Aí comecei a fazer luta. Faz um ano que eu tô fazendo luta, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Hoje mesmo é dia de treino. Aí eu saio daqui do jornal, vou pra casa, vou pra minha musculação e começo o treino de luta. A cada soco que eu dou, a cada pontapé, parece que descarrega a energia e eu saio de lá zen, feliz da vida pro dia seguinte. Tá aí, Lúcia, ela encontrou então na luta, no Muay Thai, Jiu-Jitsu, a forma de ficar mais light. Mas como é que a gente faz? Se a gente for muito estressado, é melhor, é mais indicado recorrer a uma atividade assim que libere essa agressividade ou ao contrário, uma atividade mais zen? Qualquer atividade física, se for feita acima de 30 minutos, já vai ser útil. Você tem que procurar atividade física que seja de prazer, que traga prazer, felicidade para você. Não adianta você usar, como ela usou, o boxe, né, para extravasar, se você não gosta de usar o boxe. Você gosta de fazer caminhada. Então, vamos fazer caminhada, corrida, faz corrida. Musculação, faça musculação. Mas tem que fazer aquilo que proporciona felicidade para você. Então, não interessa qual tipo, Não. Tem que te deixar feliz. Deixar feliz. E com que frequência a atividade 3 é vezes importante? por semana. 3 vezes na semana? Isso. Já é suficiente, Já é o suficiente. então. Lá nos Estados Unidos, eles chamam substância da felicidade, a endorfina, que traz prazer, felicidade, tranquilidade, desestressa, né? E outra questão é a mudança na forma de pensar a vida. Isso é muito interessante e muito difícil. Muito. Qual é a forma? Então, é você procurar sempre o bom humor. Existe uma ligação. Sempre que a sua emoção for negativa, é porque de uma forma ou de outra você está pensando errado. Ninguém quer sofrer. Então, alterar, mudar, reestruturar esse pensamento. Provavelmente a emoção também vai alterar. Porque é interessante, né? Uma mesma situação, para uma pessoa pode gerar um estresse gigantesco e para outra Sim, é visto são as de uma forma interpretações. natural. Então, vamos dizer que nós vamos viajar, nós dois. Vamos para Paris. E você já imagina, bom, esse avião vai cair em alto mar, vou morrer afogada. Já não durmo, fico estressada, vou ficar Um tremendo doente. estresse. E eu já penso, a mesma viagem, a mesma situação, eu penso, vou para Paris, uma cidade linda, vou de avião, é o meio de transporte mais seguro que nós temos, e vai ser ótima a viagem, a aeromoça me servindo, um bom jantar, vai ser muito bom. Mas Não a tem gente estresse. aprende a pensar assim também com a ajuda de um profissional, né? Sim, na terapia cognitiva comportamental, nós ensinamos reestruturação dos pensamentos. Porque mesmo você indo para Paris, achando que o avião vai cair, você vai morrer, você pode reestruturar. Ó. O avião vai cair, eu vou morrer, vai ser péssimo, né? Mas, bom, como o Lúcio está dizendo, o avião é o meio de transporte mais seguro que nós temos. Provavelmente, vou fazer uma viagem tranquila e segura. Você reestruturou o pensamento. Essa forma de pensar, ela pode ser uma forma herdada dos nossos familiares, nessa forma mais negativa, mais medrosa, ou ela pode ser também influenciada por um momento da vida, um trauma, uma questão desse tipo? Sim, o estresse pode ser um problema familiar. Né? As pessoas, os pais passam algumas crenças que você absorve e acaba usando essas crenças também. Então você tem pensamentos, você tem crenças, você tem ideias e você tem expectativas ligadas à família que pode levar a um estresse excessivo. Certo. Então a gente já falou de nutrição, a gente falou de exercícios físicos, mudança no pensamento sobre a vida e faltou então as técnicas de relaxamento. Sim. A gente tem um depoimento aqui de um instrutor de yoga, o Renan. Ele vai ensinar uma técnicazinha aqui para a gente ficar mais relaxado. A respiração, ela tem uma atuação muito forte, um impacto muito grande no nosso corpo, exatamente pela deficiência respiratória que a gente tem. Para começar, principalmente a gente tem que relaxar os maxilares, deixando os lábios entreabertos, soltando o queixo, depois relaxando o abdômen, né, deixando ele bem descontraído, e os esfíncteres, anais e pélvicos. Esses 3 pontos eles vivem constantemente contraídos, então o fato da gente já soltá-los, naturalmente a gente já tem uma descarga aí, um relaxamento maior. Então isso é muito positivo para a gente. A partir daí, a gente começar a respirar, principalmente utilizando a parte baixa dos pulmões. Então a gente inspirar, dilatando bem o abdômen para fora, em seguida soltar o ar pelas narinas e recolhendo o abdômen para dentro. Tentar sempre procurar fazer várias vezes essa respiração abdominal primeiro, sempre utilizando as narinas, inspirando e expirando só pelas narinas, né? Então inspira, projeta o abdômen para fora,
depois expira, recolhe o abdômen para dentro. Feito algumas respirações abdominais, que são as mais importantes, a gente começa a inspirar utilizando a parte baixa e depois acoplando a parte média, inspirando, afastando as costelas umas das outras e depois colocando para a parte alta. Depois solta de forma inversa, de cima para baixo. Então começa pela baixa, depois vai para a média e por último a parte alta do peito. E soltando de cima para baixo, alta, média e baixa. Fazendo essa respiração completa, a gente está trabalhando 100% dos nossos pulmões. Isso a gente normalmente não utiliza. 99% das pessoas sofrem de deficiência respiratória utilizando mais a parte alta. Então, por isso a importância da gente controlar a respiração a partir do diafragma e a partir da parte baixa. E a partir daí a gente começa a colher esses benefícios tanto para a parte física, tanto para emocional, quanto para mental. E em qualquer momento de impacto, de estresse, que você sofre uma pressão muito grande, antes de tomar qualquer atitude, respira fundo, faz algumas respirações abdominais. Uma só já tem o efeito de te acalmar, de você conseguir ponderar e conseguir pensar melhor. Então esse é um outro efeito, é você conseguir ter mais clareza, mais lucidez. Esse é um recurso interessante, Muito né? interessante. Se estiver naquele momento, tem que tomar uma decisão rápida no trabalho ou em casa, respira. A gente ouve muito falar sobre isso, mas a gente não coloca em prática. Algumas pessoas colocam. É? Sim, Que claro. bom! As pessoas que treinam o controle de estresse, elas passam a usar realmente essa prática, né? Quando você tem um estresse excessivo, tem duas reações físicas de imediato. A respiração fica curta, então o que ele falou é positivo, você vai à respiração, a segunda parte do pulmão, né? E a contração muscular. Fica tudo tenso. Você fica engessada. São as duas reações iniciais. Então, se você fizer esse tipo de técnica que ele usou agora, que é perfeita, você vai tanto controlar a respiração, como soltar a musculatura do seu corpo. Isso acalma. Acalma e muito. É fácil, é mais fácil, então, de você conseguir pensar num caminho mais adequado, porque às vezes também tem isso. Quando a gente está muito estressado, parece que bloqueia tudo, né? Fica tudo preto. Você não consegue enxergar nada à sua frente, só problema, problema, problema. Aí você acaba respondendo por reflexo, né? Então, se você usar essa técnica de respiração, você vai pensar antes de responder, ele está correto. Existe uma técnica que nós chamamos técnica da ação responsável, onde você pergunta, vale a pena? Vale a pena eu responder de imediato a essa pessoa que está me irritando, por exemplo? Né? O que eu vou ganhar com isso? O que tem a favor e o que tem contra. Provavelmente você vai responder da maneira mais tranquila. Quer dizer, se você também estiver respirando e pensando nisso, você vai ter tempo para poder tomar uma decisão mais acertada. Mais né? confortável, sim. Você tem alguma outra orientação para um momento assim mesmo, em casa ou no trabalho? Você está sentado na sua cadeira e respirar? Ou tem alguma outra dica para gente? Tem, você escutar uma boa música, conversar com uma pessoa querida, né? A socialização, visitar e receber amigos ajuda também a relaxar. Conversar com o marido, os filhos em casa, tudo isso ajuda a relaxar. Porque tem gente que para relaxar, o que ela faz? Vai tomar café, ou então vai beber com os amigos, né? Fumar um cigarro, tudo péssimo. Né? É péssimo, é claro. A bebida até no início ela relaxa, como o cigarro também relaxa inicialmente. Mas você manda uma informação para o sistema nervoso central, traz um bem-estar inicial. Só que depois vem a depressão, vem a irritabilidade, vem a discussão, então acaba estressando mais ainda. Né? Quer dizer, tem que cortar. Cortar. E quais são os benefícios, Lúcio, para a gente fechar de uma vida sem estresse, uma vida mais tranquila? Então, são vários, né? Você vai ser uma pessoa mais centrada, mais tranquila, não vai ter irritabilidade, vai ter menos brigas com as pessoas que te acompanham. Então, são vários benefícios que a pessoa tem. E é uma vida muito mais reação em saudável. cadeia também, né? Porque você sendo mais tranquilo, todo mundo que está à sua volta também começa a colher os frutos disso, né? Perfeito. Quando você usa de tranquilidade com o outro, provavelmente ele vai usar com você também. Responde com tranquilidade para você e para as outras pessoas. Enfim, isso uma vida muito mais feliz. Vai melhorando tudo ao redor. Tá certo, Lúcio. Muito obrigada pela sua presença aqui. Prazer. Prazer foi nosso. Ok. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Eu vou ficar esperando sua participação, viu? Mande sua dúvida ou sugestão de tema para o ligado@canalsaude.fiocruz.br. Ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br. Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá!